Você estava falando de 2008, quando você treinou o Edmundo, né? Que você teve todo o cuidado com ele e tal. E assim, foi o ano do primeiro rebaixamento do Vasco, né? Sim, Quando o Roberto assume, naquela transição toda, você vem para o lugar do Antônio Lopes, não é isso? exatamente. E acabou que no fim daquele ano não era mais você, já era o Renato Gaúcho e o Vasco acabou rebaixado. Ali foi um ano totalmente atípico, Tita. Já entrou no meio do ano. Como é que você olha para trás e olha aquele 2008, que foi o primeiro rebaixamento do Vasco? Lá você imagina, pô, tá tudo confuso aqui, vai ser difícil. O que passava na tua cabeça quando você assumiu o Vasco naquele momento? Não, eu queria uma chance de poder treinar um time top, grande, né? Mas eu não imaginei que iria encontrar o Vasco daquela maneira, né? Porque eu acho que o divisor de águas aí se chama Eurico Miranda, no meu ponto de vista, tá? Se chama Eurico Miranda, sem que fazer nenhuma crítica, tá? Eu conheci o Eurico em 87, ele me levou para o Vasco, ele era um excelente dirigente, mas aí depois o Eurico começou, se meteu na política, achava que ele era o melhor dirigente do Brasil, ele fez aquele assunto lá do Bank of America, que ele pegou aquele dinheiro todo do banco, contratou todos os atletas olímpicos para defender o Vasco da Gama, ou seja, aí foi uma situação que extrapolou. O Vasco se desorganizou. O Vasco. Aí teve aquela briga com a TV Globo, botou no Sim, SBT. exatamente. Ou seja, você foi para uma final de campeonato jogando o jogo pela Globo com o SBT de propaganda, né? Então foi uma afronta muito grande. Aquilo ali teve uma inimizade muito grande Perfeito. das empresas, né? Do público, do Brasil, né? Tem muita gente que gostava do Vasco. Só acho que depois com essa situação do final do Eurico Miranda, né? Do final do Eurico Miranda, quando ele foi presidente do Vasco por muitos anos, eu acho que colocou o Vasco aí nessa situação. Eu me lembro perfeitamente Uma antipatia, né? eu me lembro perfeitamente quando o Roberto entrou, levaram até o material do Vasco. Veio um caminhão lá, pegou toda a roupa do Vasco, nós não tínhamos roupa nem para treinar, cara. Né? Então foi uma situação bem difícil e eu acho que essa situação se arrasta até o dia de hoje. Né? O Vasco não conseguiu melhorar essa situação administrativa que trouxe esse karma aí de anos aí atrás, desde 2007, 2008. Tanto que depois o Eurico voltou como presidente, não pôde fazer nada. O Vasco foi rebaixado outra vez com ele. De novo. Né? De novo com ele. Então, Na verdade, está no quarto rebaixamento e caminhando para o quinto, que eu acho que ficar na Série B é um quinto rebaixamento para a história do Vasco. Porque hoje o Vasco joga com o Guarani e tem apenas 5% de chance de voltar à Série A. Então, para mim, se o Vasco fica na Série B 2 anos, eu considero um quinto rebaixamento para a história do Vasco, de um clube que a gente falou de tantas glórias aqui. não, o Vasco é uma potência, cara. O Vasco é uma potência. Né? Agora, infelizmente, essa situação administrativa que traz o Vasco, que está aí nas costas do Vasco, né? Realmente é um peso muito grande para o Vasco sair dessa situação.